Fala galerinha, beleza? Vamos para mais uma aula de xadrez, onde a gente vai aprender um movimento especial do rei. Esse movimento é um dos movimentos mais importantes do jogo de xadrez. Muitas das vezes que a gente está jogando um jogo de xadrez e a gente não sabe por que perdeu, foi porque a gente ou não conseguiu fazer ou esqueceu de fazer esse movimento. O nome desse movimento você sabe qual é? É o movimento do roque, que a gente chama de rocar. Ok? Então vamos lá. É um movimento especial do rei. Nesse movimento, o nosso rei ele vai andar 2 casas para o lado e na mesma jogada nós vamos pegar a torre e vamos pular sobre o rei e parar ao lado do rei. Observem que eu fiz uma seta com o rei andando 2 casas para o lado e marquei aqui a casa aonde a torre vai ficar, ok? Agora vamos para as pretas aqui. Vamos fazer o roque para o outro lado e eu já vou falar a diferença de um para o outro. Nosso rei vai andar 2 casas para o lado e a nossa torre vai saltar sobre o rei e parar ao lado do rei. Nós chamamos esse roque de baixo aqui, das peças brancas, de roque pequeno, porque a distância entre o rei e a torre ela é menor. E nesse roque que eu fiz aqui para o outro lado com as peças pretas, nós chamamos de roque grande, ou roque maior, ou roque menor. O das brancas é o roque menor, das pretas roque maior, ou roque pequeno e roque grande. Vamos fazer ele para vocês poderem ver. Olhem, observem como ficou. E agora, observem as pretas, como ficou. Muito bacana esse movimento do roque, hein? Observaram que o rei anda 2 casas no movimento do roque? Por isso que a gente fala, é um movimento especial. Mas existem umas regrinhas que a gente não pode fazer o roque se acontecer alguma delas. Vamos lá. Regra número 1 do roque. Eu não posso fazer o roque se eu já tiver mexido com alguma das peças que eu quero fazer o roque. Por exemplo, com as peças brancas aqui, ó, vocês vão observar que essa torre já se movimentou. Ela começou aqui e se movimentou para cá. Então, eu não posso fazer o roque para esse lado de cá. Ok? Mas eu posso fazer o roque para o lado de lá, porque esse rei não se movimentou, nem essa torre. Então vamos lá. O rei anda 2 casas para o lado e a torre pula por cima sobre ele e para ao lado. Com as peças pretas aqui, essa torre provavelmente ainda não se movimentou e essa torre também não se movimentou, provavelmente, mas o nosso rei preto se movimentou. Ou seja, as peças pretas não poderão fazer o roque. Regra número 2. Eu não posso fazer o roque se o meu rei estiver ameaçado neste momento. Observamos aqui que a dama preta está atacando o rei branco. Ou seja, como o meu rei está sendo ameaçado, eu não posso fazer o roque. Ok? Regra número 3. Para eu fazer o roque, o meu rei não pode passar por uma casa ameaçada. Por exemplo, esta torre aqui, ela ameaça esta casinha aqui. Ou seja, se eu fizer o roque para o lado de cá, vamos tirar essa seta, fizer o roque para o lado de cá, o rei vai passar por esta casa ameaçada. Então eu não posso fazer o roque para o lado de cá, mas eu posso fazer o roque para o lado de cá, o nosso roque grande ou roque maior, onde o rei andaria 2 casas e essa torre pularia por cima do rei e pararia aqui, ok? Vamos fazer esse movimento então. Pronto, a torre veio, saltou sobre o rei e parou ao lado. Vamos ver com as peças pretas aqui.
esse rei pode fazer o roque para cá, porque esse nosso bispo, ele está ameaçando uma casa que a torre vai passar, não uma casa que o rei vai passar. Então, o rei pode andar as duas casas e a torre vai saltar sobre ele e fazer esse roque grande aqui. Vamos à última observação sobre o nosso roque. Eu não posso fazer o roque se tiver uma peça no meio do caminho. Por exemplo, eu não posso fazer o roque grande para cá, porque este cavalo está atrapalhando a nossa torre a passar. Se eu quiser fazer o roque para cá, o roque grande, eu vou ter que tirar esse cavalo antes, ok? Mas, para o lado de cá, eu posso fazer o meu roque. Andei duas casas com o rei e a torre pulou sobre o rei. No caso das peças pretas aqui, eu não posso fazer o roque para cá, porque tem um bispo aqui atrapalhando meu rei a passar. Mas, roque para o lado de cá, eu posso fazer, andar duas casas com o rei e a torre saltar sobre o rei. É muito importante entender o seguinte: esse movimento do rei andar duas casas e a torre pular sobre o rei conta apenas como uma jogada, ok? Dica muito importante: faça o roque o mais rápido possível para proteger o seu rei. E, muito importante, manter peões na frente do seu rei para poder defender o seu rei, ok? Grande abraço, galerinha, até a nossa próxima aula.